Eu estou há mais tempo tentado a contar para vocês uma história que vocês talvez já conheçam, mas que eu quero tomar como sintomática para o problema que nós estamos tratando aqui, né? Que é a diferença entre o conteúdo manifesto das imagens e a interpretação possível subjacente, entendeu? É uma piada meio grosseira, tudo mais, mas que serve talvez para ilustrar essa questão. Uma vez lá nas montanhas do Tibete, né, havia um monge que estava seguindo por uma trilha, subindo a montanha, na direção do templo, e ele ia acompanhado por um discípulo. Né? Fazia muito frio, havia geada e neve pelos campos, né? E quanto mais subiam, mais frio ficava. E quando eles já estavam assim bastante altos, havia na beira da estrada um campo, né? E aí tinha um passarinho deitado na relva, como que morto, né? Todo enregelado de frio, né? Aí o discípulo pega a ave, o passarinho, e abriga debaixo do manto, perto do calor do corpo, né? Logo o passarinho começou a se animar, né? Gritar piu-piu e tal, né? O discípulo ficou feliz até que o mestre se virou para ele e disse: olha, gafanhoto, decide, com 2 passarinhos você não pode entrar no templo. Aí o discípulo levou um susto, né? Pensou a respeito enquanto caminhava. Aí ele decidiu se separar do passarinho mais recente. Ele viu uma vaca cagando no campo à beira da estrada e daquela torta de bosta fumegava o calor, né, no ar matinal. Né? Aí o discípulo foi até lá, pegou um pauzinho, espalhou a bosta para os lados, livrou uma parte central e onde ele depositou o passarinho, que ficou reduzido a uma ilha cercada de bosta por todos os lados. E aí ele continuava piando como se fosse um brasileiro, né? O mestre e o discípulo se afastaram, mas aí um gavião que estava voando por perto, ouvindo os pios do passarinho, precipitou-se do alto e atacou o passarinho e levou o passarinho com ele. Né? O discípulo, espantado, perguntou ao mestre: ó mestre, que lições a mãe natureza nos quis transmitir com essa cena? Aí diz o mestre: simples, gafanhoto. Primeira lição: nem todo aquele que te deixa na merda é teu inimigo. Oh, admirável. E a segunda lição: ora, é claro, nem todo aquele que te tira da merda é teu amigo. Oh, grande sabedoria da mãe natureza, ó mestre. Mais alguma lição? Sim, gafanhoto. Quem está na merda não pia. Então, vejam, você tem uma sequência de imagens, né? E depois uma sequência de conceitos que são retirados da imagem, né? Das imagens. Né? E, e há uma enorme distância entre aquilo que é manifesto nas imagens e aquilo que é retirado como conclusão. E, ao mesmo tempo, digamos assim, a conclusão está de acordo com aquilo que é postulado nas imagens, ou proposto nas imagens. Né? Quer dizer, a piada se faz na diferença, como se fosse inocente, entre o conteúdo manifesto e uma interpretação que aflora um conteúdo latente possível
que obedece, por um lado, à lógica das imagens sucessivas e, por outro lado, leva a interpretação a um outro horizonte bem diferente. Quer dizer, vê o ser contido no ente, só que esse ser é cômico aqui, por causa da enorme diferença entre o sublime da lição e o degradado da situação da qual se tira a lição, né? Quer dizer, a interpretação das imagens é feita em forma de conceitos, como se fosse a transposição das imagens em conceitos, de uma linguagem para outra, uma espécie de tradução que não alteraria o conteúdo, mas o surpreendente da piada é a diferença entre o que é manifestado e o que é latente, né? Essa história tem o tom de uma fábula em que se tenta apreender um ensinamento da natureza, né? Na linguagem do conceito, as imagens da natureza são lidas como se fosse uma parábola, quer dizer, uma sequência de figuras e cenas alegóricas, cada uma significando outra coisa da qual ela seria uma representação concreta, né? Mas vejam, por que isso é engraçado? Na verdade, ele não sabe direito por que ri, né? Mas, por um lado, isso começa sendo engraçado porque há vários níveis de paródia aí, né? Por um lado, se parodiam as fábulas bíblicas, falando como se fosse uma cena oriental que dá um tom de estranhamento e, aparentemente, você não fala do bíblico falando de monges tibetanos e tal, né? E consegue um distanciamento do cotidiano cristão. Por outro lado, parodia também aquelas histórias de Kung Fu e coisas assim que são frequentes no cinema de Hollywood, né? Principalmente na relação entre o mestre e o seu discípulo, né? Daí a noção de gafanhoto, etc., né? Mas o que se tem através da leitura é o afloramento de um sentido submerso, reprimido e ocultado, que é primeiro projetado e depois é lido como se estivesse sempre contido na cena. Quer dizer, a interpretação como que aparece como decorrente da cena, né? Mas a cena é decorrente de uma interpretação que quer ser dada. A ordem dos fatores é inversa àquela que lhe é contada, né? É como se, digo assim, um cômico, uma das lógicas dele é que ele é uma diferença entre um tom maior e um tom menor, entendeu? É uma espécie de bemolização, como se diz, introdução de um bemol. Quer dizer, o bemol, o mi bemol é mais grave do que o mi natural, né? Então, o pássaro pode não achar a situação engraçada, o gavião sim, né? Mas o espectador acha que é engraçado porque ele não tem nada que ver com aquilo, né? Antes ele do que eu, antes o pássaro morrendo do que ele próprio, né? Mas o riso, bom, pode ser que ele surja em parte do alívio de não ter sido atingido, de ver um outro ser atingido e não o próprio sujeito. Quer dizer, se tivesse acontecido para o ouvinte aquilo que aconteceu com o pássaro, ele não acharia tão engraçado, né? Quer dizer, há um elemento, por exemplo, nos quadrinhos cômicos, né, que é... acho que o Choklovsky adotou isso. Nos quadrinhos, o sangue não sangra, sabe? Um ser lá, um gato, assim, ele cai do telhado, se arrebenta em mil pedaços, depois ele se reconstitui e é como se nada tivesse acontecido, né? O sangue aí não sangra, né? Mas, ao mesmo tempo, se descobre, né, uma série de analogias que, por exemplo, a expressão popular de estar na merda, né, que é muito frequente na vida das pessoas humildes e humilhadas, né? Agora, estar na merda
pode levar a uma situação pior, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, e que é, no caso, ficar nas garras do gavião que vai matar e devorar o passarinho, né? E se pergunta se a humildade cabe, entendeu? Quer dizer, um princípio de que quem está na merda não pia é um princípio que é muito seguido nos altos executivos das grandes empresas, né? Quando uma empresa está mal, o que eles mais alardeiam é que ela está bem, né? Então, não se fala de estar mal, de estar com dificuldades de caixa, disso ou daquilo, entendeu? Quer dizer, então, vejam, a perda de empatia pelo pássaro se mostra pelo duplo fato dele, por um lado, não ter sabido se preservar, não ter ido para um lugar menos frio, ter ficado enregelado. Segundo, por ele não aproveitar a oportunidade de vida que lhe foi oferecida, né? E ele não foi digno da salvação a que ele foi levado e merece então ser punido por isso. O gavião é como que um agente da punição, né? Ao rir da desgraça do pássaro, o sujeito também está se vingando de todas as pessoas que não foram suficientemente gratas pelo que ele fez por elas, né? Ao mesmo tempo, ele está rindo de si e de todos que se fingem de contentes enquanto estão na pior e esperam salvação, mesmo que a morte vá lá buscá-los, só, né? Ele ri da própria falta de consciência, como quem afirma ter um grau mais elevado de conscientização. É uma espécie de norma de vida que não é cumprida, mas é lembrada na piada, né? Então, é como se a decifração fosse determinada por um interesse em ver aquilo. Eu acho que eu contei para vocês a história de uma mulher do Exército da Salvação que queria salvar uns pinguços na frente de um bar inglês, tal, né, um pub, né? E o pessoal está lá bebendo e ela reúne os bêbados lá na frente do bar e mostra-se um copo d'água, joga uma minhoquinha lá dentro, a minhoca fica se salvando, tal, depois joga água fora, bota pinga dentro do copo, joga a lombriga lá dentro e em menos de um minuto a lombriga está morta, né? Aí ela querendo mostrar como o álcool faz mal na vida das pessoas e pergunta o que isso aqui prova, né? Aí um pinguço mor diz lá, quem bebe não tem vermes, né? Quer dizer, ela tinha o interesse de converter todos ao caminho do que ela considerava a salvação. Os pinguços tinham o desejo de continuar bebendo, arranjando uma boa desculpa para isso, né? É possível até que, de certo modo, bebidas alcoólicas tenham uma função de desinfetante no organismo, né? Mas, ao mesmo tempo, elas desintegram, aos poucos, os órgãos internos, né? Não é a discussão médica que desencadeia o riso, né? O riso é desencadeado pela diferença entre a alta expectativa que a sargento lá do Exército da Salvação tinha e do baixo nível do pinguço, que ao mesmo tempo se mostra acima da aparente sabedoria dela, né? Porque a resposta dele mostra uma dimensão que ela não queria considerar dentro da vontade doutrinária dela, né? Então, vejam, o que se quer aqui discutir é a questão de saber se por baixo de uma manifestação tem um outro conteúdo. E aqui nós, claro, eu tomei um exemplo até grosseiro, mas para mostrar a disjunção
entre o manifesto e o latente, né? O latente só vai aparecer mediante a interpretação, né? Mas, diga assim, o latente a um grande sonho, ou uma grande obra de arte, uma grande obra filosófica, é algo que está entremeando tudo aquilo, está presente em todas as palavras ou imagens presentes, né? Mas tem outra coisa aí por baixo, escondida, e eu não sei, né, como é que definir esse algo a mais, entendeu? Essa sugestão que fica, né? No século XVIII, entre os iluministas franceses, tipo Voltaire, por exemplo, eles usavam muito uma expressão que é "je ne sais pas quoi", né? Eu não sei bem o que está se escondendo lá por baixo, né? É algo que se percebe que existe, mas que não se pode dizer exatamente o que seja. Porque na grande obra, e não estamos falando aqui apenas de uma pequena fábula, né? Essa coisa a mais, esse algo a mais, está contido na coisa da obra. Mas, ao mesmo tempo, não se confunde com isso. Sabe? Quer dizer, é aquilo que, de certo modo, a Hannah Arendt estava lá apontando na diferença entre, digamos assim, o filósofo grande que ela conheceu e que ela admirava e que realmente é um grande pensador, ou era um grande pensador, que tinha um endereço, que tomava chá com ela, tal, entendeu? Que batia papo com ela, né? Mas cuja dimensão de pensamento era algo que transcendia aquele aqui e agora, sabe? É o que, de certo modo, o Kant queria apontar com o sujeito transcendental. Quer dizer, aquilo que está aí sendo pensado, né, é algo que é mais importante do que aquela pessoa, naquele momento, lugar, estar pensando aquilo. Tá? Há uma dimensão recôndita nisso tudo, que nós não sabemos bem o que seja, né? Mas que está presente em todos esses momentos, que se busca e rebusca, né? E que muitas vezes o próprio autor, quando ele volta à obra dele, ele percebe certos defeitos, diga assim, certas coisas que ele pode melhorar a obra ainda, para ela ficar mais próxima daquilo que ele quer indiciar, sabe? Então, eu não estou querendo usar o termo alegoria, né? Por quê? Porque o termo alegoria está muito marcado pela tradição do neoplatonismo e principalmente da escolástica, de que você já tem essa ideia, essa verdade antes e depois vai transplantá-la e exemplificá-la na obra, tá? De certo modo, a fábula também utiliza elementos imagéticos para demonstrar uma convicção que é a priori. Tá? O que estamos querendo aqui perguntar é um segundo sentido de alegoria que o Benjamin estudou no drama barroco, que era para ser a tese de docência dele, que ele não defendeu, que é esse dizer o outro, né? Sugerir alguma outra coisa. O problema é que, enquanto linguagem convencional e convencionalizada e imposta pelo poder, por exemplo, o sentido outro do conteúdo do Manifesto da Estátua da Justiça
uma perspectiva determinada pelo poder vigente, que se beneficia daquela justiça que aí está implantada, tá? E que não vai fazer a desconstrução daquela construção imagética, tá? Mas o que a Hannah Arendt, por exemplo, estava apontando no modo do Heidegger ler textos de pensadores antigos, como Platão ou Aristóteles, ou mesmo Descartes ou Nietzsche, né? E Kant, era insistir tanto naquele algo que estava sendo pensado, tá? Até conseguir se apropriar daquele ductus do pensar e conseguir, diga assim, se tornar um parceiro de viagem. Então, não é um pensar sobre, mas é continuar pensando aquela coisa. É pensar a coisa, o tema, e não sobre o tema, tá? Então, de certo modo, o tema, como que se faz presente no autor para ele se tornar presentificado numa obra, sabe? É como se o autor fizesse a obra para ele conseguir ter uma certa clareza sobre algo que era uma espécie de fantasmagoria que o inquietava e da qual ele só conseguia se livrar fazendo aquela obra. E esse fazer a obra é um fazer solitário, sabe? Mas ele não é solidão absoluta, porque o sujeito que faz, ele está na companhia daquilo que quer por ele ser feito, tá? Então, ele não obra simplesmente a obra, né? Ele não a faz simplesmente. A obra se perfaz dele e através dele, e assim, em se perfazendo através do autor, ela se constitui como tal até de um modo autônomo e independente do autor, tá? Então, só nessa medida em que a obra, digamos assim, passa a usar o autor para se fazer, ela passa a ditar aquilo que ela mesma precisa que seja feita, né? Ela como que chama o autor para ele complementar as coisas que estão fazendo, para trazer isso e aquilo, desses materiais que estão carecendo da obra, e aí ele constitui algo que, de certo modo, transcende a ele e transcende aquela obra, né? É como se houvesse uma espécie de aura em torno da obra, que seria como que um espírito latejando nela e através dela, sabe? Sem que a gente queira tomar aqui isso num sentido místico. Então, por exemplo, quando o Baudelaire passa a utilizar da figura da alegoria, a figura retórica da alegoria, para constituir poemas, ele nem estava pensando em fazer alegorias, ele só conhecia a tradição dessa figura, né? Mas as figuras que ele passa a usar não são parte da alegoria tradicional. Claro, você tem, por exemplo, o cisne, que existe em Baudelaire, né? E que já existia na tradição clássica da antiguidade, existia na pintura, como uma das corporificações de Zeus, né? Tem um momento que Zeus toma a forma de um cisne para seduzir uma mulher lá, né? É uma das manifestações do poder, mas o cisne que aparece em Baudelaire é um cisne que saiu de uma gaiola e ele estava sendo vendido numa feira lá no Carrefour, em Paris, né? E ele fica totalmente perdido, ele escapa da morte, entendeu? Mas ele não tem vida pela frente, ele não tem chance naquele mundo, ele está perdido naquele mundo, tá? E seria como que o poeta na vida moderna, né?
também, quando é o albatroz, né? Quer dizer, aquele que tem voos altos e vê longe, e que quando cai na proximidade do tombadilho, ele não tem nada daquela grandeza, ele se torna ridículo, né? E também a figura da prostituta como aquela que não só vende a força de trabalho como um operário, mas ela é o próprio corpo que se vende, sabe? Ela é gente em forma de mercadoria. E não só como uma atividade, simplesmente como um operário de fábrica que vai manipular uma máquina, né? Mas ela vai vender a própria intimidade dela para quem quiser pagar mais. E, nesse sentido, ela aparece para o Baudelaire como, digamos assim, uma espécie de equivalente do que ele próprio fazia como poeta ao escrever poemas, que era se despir, deixar o leitor penetrar na sua intimidade, se divertir, gozar, tá? Em função de um preço que ele pagava pela compra do livro, né? E que o poeta, ou o jornalista, no caso, tinha de fazer para poder sobreviver. Tá? Então, vejam, é muito mais do que um comentário sobre o problema da prostituição na grande cidade. Tá? E é a questão de qual é a função do poeta, se ele tem ainda uma representação de ser um mensageiro dos deuses, ou se ele próprio também fica degradado com a perda da auréola, como acontece com todo mundo que tem que sobreviver do que escreve. E veja bem, nós estamos numa tradição em que, pela palavra escrita, praticamente nada se paga, né? Às vezes, os poucos que ganham alguma coisa ainda são os jornalistas, né? Mas se alguém quiser sobreviver aqui em Brasília hoje da poesia que ele escreve, não tem nenhum que sobreviva. No Brasil inteiro não vai ter nenhum, né? Quer dizer, não vale nada aquilo que ele vende. Vejam bem, nesse período aí, dessas cartas aqui, tem uma passagem assim da qual não se fala quase, né? Mas é por volta de 1970, por aí, né? Em que o Heidegger queria construir, digamos assim, num jardim que eles tinham lá, né? Uma casinha pequena, tal, onde eles pudessem ficar, entendeu? E que ia custar de 80 a 100 mil marcos na época, vamos dizer, de 80 a 100 mil dólares, né? E aí quem fala mais é a esposa do Heidegger. Eles não tinham esse dinheiro, né? Quer dizer, a herança que ela tinha recebido, ela construiu aquela casinha em Totenberg para ele. E ele tinha a aposentadoria de professor universitário, que é bem maior do que qualquer professor aqui no Brasil, mas mesmo assim não sobrava o dinheiro, né, para fazer, né? E aí, vejam, o que acontece sobre o que ele não queria falar, que não queria, ele estava disposto a vender os originais, o manuscrito de Ser e Tempo. Tá? Aí ele consultou a Hannah Arendt, ela sabia quem poderia intermediar isso, onde se poderia oferecer isso, né? E se deveria oferecer isso em leilão, né? Mas aí o problema é que, se oferecesse em leilão, todo mundo saberia que o Heidegger estava na pior e estava precisando vender os próprios manuscritos dele, né? E os direitos autorais do Heidegger, que aparentemente para nós são muito dinheiro, na época não garantia nada para ele, né? Aí ela investiga vários lugares e diz, olha, Marburg, na Alemanha, parece que tem dinheiro. Talvez a Biblioteca Nacional de Paris possa comprar. Ela consulta um especialista lá da Universidade de Yale.
eles, na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, não adianta nem oferecer, porque eles só compram autores norte-americanos, tal, entendeu? E tem lá na Alemanha um cara que intermedia a compra e venda de manuscritos, né? Aí, no fim, parece que ajeitaram que Marburg comprasse aquele manuscrito de Ser e Tempo. Veja bem, estou falando aqui do manuscrito da mais importante obra filosófica do século XX. Uma obra que vai ficar na história da filosofia. E aí parece que eles conseguiram o dinheiro que foi resolvido discretamente. Mas foi uma coisa que angustiou o Heidegger muito tempo, né? Vejam bem, agora saiu na Alemanha, aqui, ó, na Klostermann Verlag, uma edição de um volume novo do Heidegger. Ó, volume 91, Complementações e Lascas de Pensamento. Né? Olha o preço aqui, 88 euros. Né? Isso, em português, deve dar por volta de R$600. Então, veja, para mim, como professor, R$600 para um livro, só o preço dele, tá? Não estou falando aqui de imposto, de remessa, de correio, de imposto do correio e assim por diante, que existe no Brasil. É muito dinheiro, sabe? 3 livros que eu gostaria de comprar aqui vão custar aí, tipo, sabe, R$1.500. Só o preço deles. Tá? Quer dizer, o dólar está tão caro aqui no Brasil, é muito bom para quem vende para o exterior, quer dizer, para o agronegócio, para os vendedores de carne, tá? Exportadores. Mas, para a população, é uma desgraça. E, não podendo o professor universitário se atualizar em termos bibliográficos, né? Isso vai representar um atraso do pensamento no país todo. Isso já está acontecendo. E não adianta eu escrever esse livro na lista de pedidos a fazer para a Biblioteca Central, porque provavelmente ela não vai comprar. Tá? Provavelmente ela não está importando livros. Né? Então, vejam, e sobre isso, que é importante para a nossa vida, né? Em geral, não é discutido, sabe? E, ao mesmo tempo, vejam, eu recebi aí uma comunicação ontem, acho que foi, de leitura de artigos meus publicados na revista Estética e Semiótica. Tem um texto lá que tem mais de 700 leituras. Né? Um outro lá sobre o banquete do Platão, mais de 1.500 leituras. Quanto eu ganhei como autor? Nada. Foi lido em vários continentes, em vários lugares, entendeu? Por que as pessoas leram? Não sei. Nunca recebi nenhuma comunicação. Né? Nem estou querendo. Entendeu? Mas, vejam, se eu recebesse 10% do preço de impressão de cada um desses textos, poderia ser uma quantia razoável. Eu sei porque, quando eu fui eliminado da Universidade de Brasília e da PUC de São Paulo, eu sobrevivi alguns anos em São Paulo à base de direitos autorais. Né? Quer dizer, fazendo traduções, fazendo prefácio de livros, organizando livros, escrevendo livros, etc. Só que aquela situação que nós tínhamos na década de 80, né, começo da década de 80, desapareceu. Nem lá não tem mais, entendeu? Né? Então, um trabalho, né, que vai custar uma boa tradução,
por exemplo, ser e tempo, quem é que vai pagar isso? Então, vejam, eu estou insistindo aqui, né, da constelação de problemas que estão subjacentes e que muitas vezes preferem não discutir, não aflorar, para não ter que tocar naqueles problemas, para não ter que tentar resolver os problemas. Tá? Então, a pergunta que nós tínhamos enfrentado antes, quem tem medo da teoria, né, e por que se tem medo da teoria, né? Por quê? Né? É uma pergunta, sabe, que nem sequer é colocada. Vejam bem, o que tinha pensado hoje é pensar o próprio pensar, tá? E não um pensar sobre alguma coisa, e sim pensar alguma coisa. Tá? Vejam bem, o pensamento atrelado à técnica é um pensamento sobre alguma coisa. É um pensamento que quer viabilizar certas intenções através de modos de fazer que resolvam a coisa. Tá? Agora, a interpretação do próprio pensar, como pensar, numa espécie de lugar nenhum. Veja bem, quando o Sócrates, em um certo momento, diz que o daimon da filosofia está tomando ele e gostaria de dar uma caminhada fora da cidade com um amigo lá para dar vazão a esse daimon da filosofia, é como se essa entidade arrebatasse o sujeito Sócrates e o usasse para se estabelecer como pensamento. Tá? Então, não importava muito onde é que eles estivessem, ele só diz que caminhar é bom para o pensamento e caminhar fora dos muros da cidade é bom para a saúde, tal. Então vamos caminhar. Então, entendeu? O que é aquele pensar caminhando, né? Mas o importante não é o lugar percorrido, sabe? Mas o percurso que faz o pensamento ao se constituir, né? Quando uma obra se constitui no ateliê do artista. Né? Então, vejam, é como se houvesse um mergulho numa espécie de não-eu, né? Que, de certo modo, é o eu num plano transcendental, no sentido de é um eu que não é aquele eu físico do aqui e agora, mas de um sujeito que pensa algo, porque ele é sujeitado por esse algo, para que esse algo possa ser pensado, possa se pensar. Tá? E vai elaborando isso. Veja bem, eu não estou falando aqui de uma alma e nem propriamente de um Deus chamado Daimon que vem e toma a pessoa. Né? Mas são muito mais, vamos dizer, pulsões do inconsciente que tem naquela mente do grande filósofo, do grande artista, uma instância privilegiada para que isso possa se concretizar. Tá? Porque na maior parte das pessoas isso não vai poder se concretizar, não vai ser nada. Tá? Então, vejam, não é que o sujeito seja meramente passivo e nem é meramente ativo. Ele não pensa por que ele quer e nem ele é apenas usado para pensar. Há um modo de verbo em latim, né, que é ativo e passivo ao mesmo tempo. Ave César, morituri te salutant. Veja, salve César, morituri.
aqueles que hão de morrer te saúdam. Quer dizer, aqueles que poderão morrer, ou aqueles que estarão fazendo o jogo da morte, matando e morrendo. Tá? Te salutam, te saúdam. Tá? Ou nascituro. A criança não nasce apenas porque ela quer. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ela não é apenas uma coisa passiva, entendeu? Ela já é um ser vivo que vai nascendo ao ser parido. Né? Ela já tem movimentos, ela tem choro, tem sentimentos, etc. Né? Então, veja, o que se quer dizer aqui é que há alguma coisa que está além da imagem e da conceituação, sabe? Por exemplo, na República do Platão, há evidente contradição entre a imagem do mito da caverna, ou da alegoria da caverna, para ser mais preciso, e aquilo que é conceituado. Né? O que é conceituado é que o primeiro a sair da caverna é um daqueles aprisionados que se liberta das correntes e sai da caverna. Agora, vejam, se você tem escravos que alimentam a fogueira, eles têm que buscar lenha em algum lugar. Se eles alimentam os seus senhores, eles têm que buscar alimentação fora da caverna. Se há artistas que encenam imagens e sons e ruídos de entes que existem lá fora, eles têm que sair também. Só que tudo isso não é considerado. Então, há uma contradição entre a imagem e a argumentação conceitual que é desenvolvida. Eu acho que o Platão era tão hábil que ele sabia bem disso, sabe? Só que isso, em geral, não é examinado como uma tensão interna dentro da obra que aponta para algo que transcende a imagem e a conceituação, sabe? E, então, é esse outro a mais, né? Esse je ne sais pas quoi, esse algo que é só sugerido através da confluência desses dois níveis da imagem, da conceituação, da argumentação. Né? E, então, vejam, o entendimento, né? Ele se estrutura numa sequência do tempo, mas, ao mesmo tempo, ele como que suspende o aqui e agora para formular algo que seja válido também em outros momentos e outros lugares. Tá? Isso não é fácil. Né? Por exemplo, a diferença entre um bom texto literário e um artigo de jornal é que o artigo de jornal é o aqui e agora, né? Cujo destino, em 24 horas, é a cesta de lixo, ou vai ser deletado, ou ser substituído por outra notícia. Né? Então, é uma máquina de triturar contínua que se tem aí no jornalismo. Né? Veja, eu não estou aqui discutindo se o texto jornalístico é bom ou é ruim, entendeu? Mas ele é destinado para o imediato. Tá? Enquanto que o grande texto literário, ele, em geral, não vai ter público no céu aqui e agora. Tá? Eu imagino se, vamos dizer, Thomas Mann fosse brasileiro hoje, né? Vocês acham que o nosso público aqui tem abertura suficiente para ler algo como A Montanha Mágica ou Dr. Fausto? Acredito muito. O próprio Kafka achava que a obra dele não teria repercussão nenhuma. E o Otmar Karpo conta que ele esteve em Viena, não, em Budapeste, eu acho que lá, não, acho que foi Viena, mas
E aí foi visitar um editor lá e tinha um monte de livros atirados no chão lá. Ele falou, o que é isso? Ah, de um autor que a gente publicou aí e que foi um fracasso, entendeu? Aí ele disse, posso levar um exemplar? Pode, claro, a gente vai jogar fora mesmo. Era um exemplar de Kafka, primeira edição. Sabe? Kafka nunca ganhou o prêmio Nobel. Né? Então, essa questão dessa transcendência, né, só vai ser admitida se tiver um público receptor capaz de captar a relevância daquilo. Né? E vejam, nós temos muita sorte de alguma coisa ter sido preservado de Platão e Aristóteles, porque eles tiveram discípulos que cuidaram disso. Mas da tragédia grega, provavelmente a gente não tem nem 10% daquilo que foi escrito. Da sátira grega, nós não temos nada. E vejam, da tragédia grega, nós temos 3 tragediógrafos. E dos outros que existiram na época, a gente não tem nada. Né? Porque a tragédia era encenada de um ano e no ano seguinte tinha de ser outra. Né? Então, vejam, a Biblioteca de Alexandria, que podia ter muita coisa guardada, foi queimada toda. Né? Eles, durante semanas e mais semanas, aqueceram o banho turco de lá, queimando manuscritos. Né? Então, essa questão de preservação para o depois do aqui e agora, porque se reconheça que haja uma espécie de transcendência, uma espécie de não lugar, uma moradia do pensamento que não seja confundível com o sujeito do pensamento e com o aqui e agora, isso é algo para o que nós não temos praticamente abertura. Tá? Então, vejam, um dos problemas centrais disso tudo aí, né, é definir aquilo que deve ou não deve ser preservado. Né? Então, por exemplo, no Concílio de Niceia, né, o imperador romano convocou o concílio no ano 325, foi Constantino, né, para que os bispos e prelados, lá, teólogos, definissem qual seria o perfil dos textos considerados parte do Novo Testamento. Né? E nesse momento também foi fixado quais seriam os textos considerados apócrifos ou falsos. Né? Então, veja, o problema que está aí se discutindo é qual é o todo e qual é o todo que merece ser preservado. Tá? Veja, só mais recentemente é que se descobriram algumas versões desses outros textos que foram abandonados ao longo da história. Né? Tem uma parte famosa, por exemplo, da poética do Aristóteles, que seria sobre a comédia, que não existe. Quer dizer, o Aristóteles diz no começo lá, da comédia depois trataremos. Tá? E nunca se achou isso. Então, o Humberto Eco usou isso como de partido para a maior obra dele, que é o Nome da Rosa, tá? Que é exatamente a quem interessava eliminar o riso, né, como algo que fosse digno do pensamento do filósofo da estatura do Aristóteles, do grande mestre. Né? E saber se Jesus Cristo teria sorrido e se ele teria dado risada de alguma coisa. Não é bem a mesma coisa. Sorriso é o sorrir, né? É o rir sopa. É um riso como que escondido, camuflado. Tá?
enquanto que a risada é uma gargalhada que manifesta uma diferença crítica em relação ao objeto do riso. Tá? Então, um dos pontos básicos para o exame da comédia, e que aqui no Brasil pouco se estuda, é a questão de quem ri de quem. Tá? Então, no Molière, por exemplo, é muito evidente que é o rei que ri de todos, porque era na corte do rei Luís XIV que as peças dele eram encenadas. Então, ele ri do bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain, mas ele ri também de algum aristocrata que se ponha sempre a se achar superior e fique reclamando o tempo todo de tudo. Né? Então, vejam, nessa disputa entre conceito e imagem, né, entre níveis diferentes, tá? Essas duas tendências podem ser como dois cavalos que puxam uma biga, né? Ou pode ser uma briga entre eles. Tá? E essa briga pode ser trágica ou pode ser cômica. Tá? É uma espécie de discrepância. Tá? Mas, em princípio, nas grandes obras, a imagem e o conceito se associam para sugerir algo que transcende aquela imagem e aquele conceito. Só que aí surge um problema muito sério em relação à obra, que é a totalização da obra. Porque se esse outro a mais é relevante para a gente entender a obra, tá? A pergunta é que outro a mais é esse que é sugerido aí. Ele é parte da obra, ou segundo, ele é constitutivo da obra, ou ele é o sentido mesmo último da obra? Sabe? E será que eu vou entender realmente a obra se eu não tiver captado essa negação, né? Do puramente manifesto, ou evidentemente manifesto, pela sugestão de algo que fica pairando no ar entre as linhas da obra, é como se fosse, digamos assim, os espaços em branco entre as palavras ou entre as linhas, que permite que a gente leia as palavras e as linhas. Entendeu? Quer dizer, é o vazio, é o não dito que permite que a gente entenda o dito. Tá? É o silêncio que propicia a fala. Tá? Então, não é só o silêncio de um que cala para o outro poder falar. Tá? É um silêncio que permeia a grande fala. Tá? É alguma coisa a mais que está aí. Né? É claro que você pode ter, por exemplo, aqui que eu já citei, do Rafael, o Milagre da Missa de Bolsena, entendeu? Então, se quer dar a entender que realmente há uma transfiguração da hóstia em corpo de Cristo e esse corpo possa sangrar. Né? Mas isso é uma crença, isso é um sentido bastante evidente do que ele quer apregoar aí, e que é uma crença determinada, nem por isso precisa ser verdadeira. Né? Então, vejam bem, o que eu estou querendo sugerir aqui é que a exegese do texto religioso toma as palavras num sentido literal para confirmar, diga assim, a crença que norteia tanto a interpretação quanto a redação daquele texto. Enquanto que a hermenêutica filosófica ela deveria ser capaz de ir percebendo essas dimensões ocultas. Tá? E vejam bem, nesse sentido, não filosófica no sentido de estar de acordo com a erudição em torno de filósofos, e sim seria uma hermenêutica pensativa, pensante, sabe? Então, ela faz o esforço de pensar aquilo, né? De aquilo poder ser pensado através do sujeito, sem que, digamos assim, haja uma distância entre o sujeito e o pensado. Ele é o seu próprio pensar. Tá?
E no pensar, ele se manifesta não como ele, mas como uma transcendência que nele ocupou lugar, tomou espaço e fez com que ele elaborasse. Tá? Então, eu sei que a questão do grande texto literário e a questão da parte do todo, essa noção vem da exegese do texto religioso, entendeu? Mas o problema é a definição do que é o todo, né? Então, por exemplo, para mim, o todo dos textos bíblicos não é simplesmente aquilo que está apresentado como Antigo e Novo Testamento pela tradição católica, por exemplo. Entre os judeus, você tem também textos apócrifos do Antigo Testamento, coisa que nós não temos. E existe uma tradição de textos apócrifos do Novo Testamento, mas tem os dois. Tá? E, às vezes, em certos exegetas judeus, essa dimensão outra de leitura, por exemplo, quer ver um exemplo? Deus disse, faça a luz, e a luz se fez. Aí se considera que implícito está aí que havia um escritor tão antigo quanto Deus que registrava as palavras de Deus. Então, essa é uma exegese, diga assim, possível. Né? Mas aí você teria o Deus 1 e o Deus 2 também. Né? Uma dimensão describa do Deus 1. Né? Então, veja, o que eu estou querendo sugerir aqui é que aquilo que parece o todo de uma obra não é o todo. Veja, eu pego um soneto de Shakespeare, para dar um exemplo claro. Né? E no soneto de Shakespeare, eu tenho 3 quartetos e um dístico final. Então, 14 versos. Né? É diferente do nosso soneto petrarquiano, com 2 quartetos e 2 tercetos. Tudo bem. Agora, quantos sonetos Shakespeare escreveu? Nós não sabemos. Mas quantos foram publicados lá por volta de 1610? 154. Essa edição ainda existe. Né? Então, vejam, aquele um soneto, que é para mim um todo, ele é parte do todo chamado Sonetos de Shakespeare, 154, que, por sua vez, é um todo que faz parte do todo da obra do Shakespeare. Ou esse todo dos sonetos de Shakespeare faz parte da tradição do soneto lá de Petrarca, Camões e assim por diante. Né? Então, você tem vários tipos de composição de todos. Tá? Então, qual é a totalidade do todo? Mas eu estou aqui tentando sugerir uma outra questão, que é a de saber se nós temos uma totalidade na própria obra. Tá? Quer dizer, eu posso ler um desses sonetos do Shakespeare, né? E geralmente são textos assim tão densos, tão difíceis, né? Que a gente não entende bem o que ele quis dizer. Por exemplo, ele se refere a uma pessoa amada como Yu. Né? Bom, pode-se pensar que esse Yu é uma mulher, né? Mas também há interpretações que diriam que ele é um homem, entendeu? Né? Ou uma relação tríplice. Né? Ou, por exemplo, ele num soneto vai falar do amor que ele preserva da amada na sua obra, e que, por mais que ela possa vir a envelhecer, ela sempre estará jovem dentro da obra dele. Tá? Ora, esse é um tema que já existia na literatura latina, né? Horácio, especialmente. Né? Então, você pode estabelecer uma ponte entre esses dois tipos de obra. Né? Ou você pode estabelecer uma ponte com o retrato de Dorian Gray, que tematiza isso, em que o retrato envelhece e a pessoa fica sempre na mesma idade. Né?
ele inverte isso. Ora, são várias temáticas que você pode desenvolver aí e que formam diferentes sentidos de totalizações. Tá? Então, essa noção, né, de totalidade, eu queria chamar muita atenção, ela, para mim, continua sendo um problema, não só porque eu posso fazer diferentes tipos de totalização, né, como os sonetos de Shakespeare, como a sequência da história da série chamada Sonetos, né, ou de sonetos amorosos, né, ou de arte literária moderna, entendeu? Mas veja, há um todo que é, para mim, um problema, que é esse todo que é aquele um determinado soneto. Porque se ele é um grande soneto, como são os do Shakespeare, ele me indicia alguma outra coisa cuja totalização eu não sei direito o que é, sabe? Quer dizer, é aquele tipo de pensar que indicia uma transcendência que está contida naquilo que ele exprime, mas que não é resolvido naquilo que ele exprime. A Hannah Arendt, nesse texto dedicado aos 80 anos do Heidegger, que eu não sei se está publicado em algum outro lugar, se existe em português, ela toca exatamente nesse ponto, né? E apontando a importância que ele tinha por ter sido capaz de corporificar isso, né? Então, o teor do texto dela todo é que na década de 1920, estou falando aqui 1925, antes de surgir Ser e Tempo, havia um boato nos bastidores da universidade alemã de que um novo rei da filosofia tinha surgido. E ele estava escondido numa universidadezinha de província, lá na Marburg, né? E diante do qual o mundo haveria ainda de se dobrar. Entendeu? Quer dizer, e veja bem, se eu pegar a obra do Shakespeare, do Heidegger, ela tem mais de 100 volumes. Cada volume desses tem por volta de 400 a 500 páginas. Tá? Se é 500 páginas, em 100 volumes, dá 50.000 páginas. Sabe? E tudo publicado, publicável. Tá? Sem contar outras coisas. Tá? Então, sabe quem é o maluco que já consegue produzir 50.000 páginas publicáveis? Sabe? Não é para qualquer um isso. Não é porque ele queira fazer. Entendeu? Por que um cara é louco se gastar tanto tempo, né, em fazer isso aí tudo? Né? E veja bem, o Heidegger era um cara que tinha de gastar tempo dando aula, dando orientação. Ele ainda tinha várias amantes, entendeu? Quer dizer, viajava com elas para lá e para cá, entendeu? Sabe? Cadê tempo para tudo isso? E, na verdade, ele acaba produzindo uma obra porque havia nele um gênio, entendeu? Quer dizer, um daimon aí que usava dele para se transcrever nessa obra toda. Né? Eu não tenho uma explicação sensata, porque não é sensato. Isso não é médio.